A graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, né? Estamos aqui para mais uma reflexão, né, da palavra do Senhor Jesus. E eu não tenho onde eu apoiar o celular, mas vamos nessa. Que se encontra, deixa eu ver aqui, em Lucas 23, a partir do verso 20, que diz assim: Pilatos discutindo com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuavam gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisessem. O celular de novo aqui para avançar. Mas enfim, quando a gente para, né, esses dias eu estava meditando nessa passagem, né, hoje eu não estava meditando nela, mas esses dias eu estava meditando nessa passagem, e a gente vê o quão perigoso é a gente andar conforme o que a multidão anda gritando, né? A gente vê aqui que Pilatos ele fez algo simplesmente porque a multidão estava gritando. É certo que isso se cumpriu para que a palavra do Senhor, né, ela fosse concretizada, né? A morte de Jesus por ser, né, tinha que ser uma morte de cruz, e tudo ali estava no controle do Senhor. No entanto, o que a gente trazendo para as nossas vidas, né, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus nos dias de hoje, a gente vê o quanto perigoso é a gente andar conforme o que a multidão anda gritando, esperando muitas das vezes a opinião das outras pessoas, esperando muitas das vezes aplausos e muitas das vezes a aprovação de outras pessoas. Eu estava aqui meditando hoje em João 5, aqui no capítulo 5, no verso 41, diz assim: Sua aprovação não vale de nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Quando a gente para ver aqui que se Jesus ele agiu desse modo, ele não se preocupava com a aprovação de ninguém, nem tampouco dos sacerdotes, né, dos homens religiosos, aquele povo religioso que havia naquele tempo, nem tampouco com a opinião das outras pessoas, sejam eles gentios ou simplesmente os fariseus, né, que também eram os homens religiosos ali. Os fariseus eles faziam as coisas simplesmente para aparecer, né? Eles esperavam a aprovação dos outros. No entanto, Jesus ele agia de forma diferente. Ele não esperava a aprovação de ninguém. Simplesmente ele esperava a aprovação do próprio Pai, né? Do próprio Deus, que tinha o enviado para que a sua criação viesse ter uma reconciliação para com ele. A gente vê que à medida ao qual nós andamos segundo o que a multidão ela grita, conforme ao que a multidão ela tem muitas das vezes esperado, o resultado é ruína, o resultado é pecado, né? Porque aqui Pilatos ele fez algo que com certeza ele vai prestar conta diante de Deus. Como eu falei, era algo que estava no controle de Deus. Deus não perdeu o controle em relação a isso. Havia uma necessidade que Jesus ele viesse morrer para que nós viéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que nós viéssemos ter salvação mediante a morte de Cristo. Porém, ai daquele por quem veio essa atitude, né, essa condenação mediante a morte de Cristo. E ele foi levado pelo que a multidão gritava.
pelo que a multidão dizia. Ele mesmo teve a conclusão de que Jesus, ele não havia pecado, não havia nenhum tipo de situação mediante Jesus para que ele viesse ser condenado por morte. Porém, para satisfazer as outras pessoas, porém, para trazer crédito mediante as pessoas, mediante a multidão que estava gritando ali, crucifixo, ele simplesmente mandou açoitá-lo e deu a condenação a Jesus, condenação de morte, né? Há um risco muito grande quando nós andamos deste modo, né? Andamos pelo que as pessoas elas estão gritando, pelo que as pessoas elas estão esperando da nossa parte. Muitas das vezes nós entramos em situações onde não haverá mais volta, simplesmente porque nós estamos andando segundo o que as pessoas elas estão gritando. Estamos esquecendo muitas das vezes de pedir conselho ao Senhor, de perguntar a Deus o que Ele quer para as nossas vidas. Muitas pessoas elas estão deixando simplesmente de cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Por quê? Porque a multidão tem gritado que eles deveriam fazer outras coisas. Muitas pessoas elas estão deixando de viver o sobrenatural com o Senhor, simplesmente porque a multidão está gritando, dizendo que isso não existe mais. Muitas pessoas elas estão deixando de buscar o batismo com o Espírito Santo, estão deixando de buscar ouvir e ser guiado pelo Espírito Santo, simplesmente porque a multidão está gritando e dizendo que isso não existe mais. No entanto, aqueles que ainda buscam viver guiados pelo Espírito Santo sabem bem que a multidão ela não é o importante. A multidão ela não é aquele que diz que estamos andando certo ou que diz que estamos andando errado. A multidão simplesmente tem uma opinião própria. Muitas das vezes a opinião da multidão ela é baseada no seu próprio entendimento. Muitas das vezes a opinião da multidão é baseada na influência maligna, né, que está nesta terra. E se pararmos para pensar bem, nós não deveríamos deixarmos ser guiados pela multidão. Nós não deveríamos deixar que a multidão influenciasse na nossa maneira de agir, né, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de nos portar. A multidão muitas das vezes está dizendo para cada um de nós: você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem tanta inteligência nem tanta sabedoria assim. Mas o Pai, ao qual nos enviou e nos ungiu para pregar a sua palavra, está dizendo: vai, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Existe, deixa eu ver aqui, eu não me recordo mais aonde foi que eu li, eu sei que foi aqui em João, mas qual foi o versículo que diz assim que grande alegria haverá para aqueles que pregam a palavra do Senhor, para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que levam as boas novas, porque eles irão plantando, eles irão semeando e outros virão colhendo aonde não se foi semeado. Jesus, eu esqueci onde é. Não me lembro mais. Mas eu irei pesquisar aqui, olhar ali, aqui onde, nos versículos que eu li, depois eu trago para vocês. Mas grande alegria há para aqueles que pregam as boas novas. Por quê? Porque está sendo levado pelo Espírito Santo, está fazendo a vontade do Pai, está ali cumprindo, né, o desejo do Senhor para cada um de nós, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Não está sendo levado pela opinião alheia, até mesmo pela opinião de pessoas religiosas que acreditam que você precisa ser formado em teologia para poder entender um pouco da palavra. Você precisa simplesmente ter algum tipo de formação, ter algum tipo de sei lá o que, para poder pregar a palavra. Eu particularmente acredito que nós precisamos sim estudar, nos formar, sim, mas antes disso nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, deixar que a voz de Deus fale aos nossos ouvidos e que a sua voz seja transmitida pelos nossos lábios, não pelo nosso próprio entendimento, mas pelo próprio entendimento de Deus.
Assim como Jesus fez quando estava aqui, ele não se deixou ser guiado. Apesar dele ser o próprio Deus, ele não deixou ser guiado pelas coisas desse mundo, mas sim se deixou ser guiado por aquilo que o próprio Deus tinha colocado na vida dele. Deus os abençoe e não permita que a multidão guie sua vida.